Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o programa Super Dicas, trazendo um especial sobre o perfil de provas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas. Nesse terceiro episódio, nós vamos falar das avaliações de Direito Administrativo da FGV. Você quer conhecer as principais características das provas dessa banca, saber os assuntos de direito administrativo mais cobrados e obter muitas dicas para arrebentar nas avaliações da FGV? Então, quem vai falar sobre tudo isso é o professor Igor Daltro, que leciona aqui na Degrau Cultural. Tudo bem com você, mestre? Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do programa Super Dicas. Luiz Fernando, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer maior ainda falar com os nossos queridos concurseiros e concurseiras. Muito obrigado pela oportunidade. Muito eu que agradeço a sua participação aí, seu tempo para vir aqui compartilhar seus conhecimentos com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Não, Mas, não mestre... são muitos, não, são poucos. São poucos. Tá certo, mestre. Eu vou falar aqui, qual é a avaliação que você faz aí das provas de direito administrativo da FGV? São provas difíceis, que apresentam nível ou que apresentam nível médio de dificuldade? Qual é a avaliação que você faz dessas provas? Fácil não é, né, mestre? Mas é um nível de complexidade alto ou um nível de complexidade mediano? Eu vou começar, de certa maneira, confessando a minha predileção pela banca FGV. Quando você me convidou para falar da FGV, na verdade, você primeiro me convidou e falou assim, mestre, a gente está fazendo um programa aí para entender o perfil das bancas. Aí eu assim comigo, FGV, FGV, FGV. Porque é a minha banca predileta, Pô, cara. que É a que sorte, eu mais então, pô. gosto. Que ótimo, que Pois é. ótimo. Casou A gente direitinho. fala... E não foi É, combinado, exatamente, foi aleatório. não, não foi combinado. Falando nisso, tem que te dar aqueles R$ 5 depois que a gente combinou. É... Tá certo, não tá falando ao vivo, não. Mas olha, brincadeiras à parte, galera, é minha banca realmente predileta. Eu vou dizer por quê, né? Eu vou até fundamentar por que eu gosto da banca FGV e, para mim, é a que eu mais curto trabalhar. Ela é uma banca que ela não fica introduzindo na vida do candidato aquelas famosas pegadinhas, né? Ela tem um perfil um pouco diferente, né? Muitos de vocês acham as questões difíceis, eu entendo isso perfeitamente, mas para mim são as questões mais justas que são fornecidas pelas bancas de concurso. Por quê? Porque elas cobram conteúdo. A FGV é uma banca de conteúdo, diferentemente de várias outras bancas que adoram ficar botando uma vírgula onde não tem, um não onde não tem, ficar trabalhando com aquele sempre, aquele nunca, aquela coisa clássica de banca de concurso. A FGV não. A FGV é uma banca conteudista. Eu não acho a FGV uma banca difícil, mas, obviamente, eu tenho total entendimento que para os candidatos é uma banca de médio para difícil, porque ela exige conteúdo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes, e aí eu vou explicar para o candidato que se ele estiver bem com conteúdo, é a melhor banca para ele. Bom, mestre, eu quero saber o seguinte: o que caracteriza efetivamente a prova de direito administrativo da FGV? Ela foca mais na letra fria da lei? É uma banca que trabalha mais com doutrina, com súmulas, jurisprudências? Qual é o perfil efetivamente de prova dessa banca? Caso concreto. A FGV é a banca dos casos concretos. Elas têm algumas peculiaridades, as questões da FGV. É claro que, obviamente, aqui eu não estou falando de todas as questões, estou falando da grande maioria, mas não todas. Enunciados longos, então tem sempre uma historinha, né? A FGV é um pouco inovadora, ela foge até do Tício, Meavio, Caio, né? Ela foge até daqueles aqueles três sujeitos que, desde a faculdade de Direito, a gente ouve falar nas provas de concurso, não. Ela inventa lá sempre 2 pessoas, 3 pessoas, vai contando todo um caso e quer que você aplique o seu conhecimento ao caso. Aí esse conhecimento, muitas vezes, ele é extraído de uma literalidade da lei, às vezes ele é extraído de um conhecimento doutrinário, aí você tem uma variação, eventualmente jurisprudência, aí o conteúdo varia. Aí dá uma variada no conteúdo, ele não fica uma coisa tão estática, uma coisa tão rígida assim, de que é letra de lei, não sei o quê. Não. Mas a peculiaridade é questões extensas, enunciados longos, alternativas também longas, mas você aplicando o seu conhecimento justamente ao caso concreto. Tanto que ela tem uma coisa muito bacana, muito interessante, que é aquele detalhe do correto e incorreto, ou certo e errado. Ele vai falar, não, professor,
Está falando da FGV, não está falando do CESP, não. Certo, errado é o CESP. Não, mas certo, errado, CESP, no sentido de traz uma assertiva e certo, errado. A FGV, ela traz 5 alternativas e diz assim, o caso concreto, a atitude do fulano está. Aí vem 2 alternativas dizendo que está certo, 3 alternativas dizendo que está errado. Se o candidato já tem noção do que ele está lendo, ele já eliminou 2 ou 3 alternativas de cara. Ele já consegue fazer essa eliminação. Na maioria das questões, a FGV trabalha muito esse modelo. Então, ele já consegue direcionar ali, às vezes fica entre 2, o que facilita bastante, até numa dificuldade você dar um chute, né? E aí, nessas alternativas que coloca lá, 3 incorretas e 2 corretas, beleza, ele vai escolher, ele vai decidir se está correto ou incorreto. Depois ele tem que encontrar a fundamentação para ver qual delas está correto. Entendeu? Porque aí você pode ter uma alternativa dizendo que está correto, 2 dizendo que está correto, mas uma fundamentação está errada. É o que a FGV faz bastante. Então, ela tem essa peculiaridade. Mas não é uma banca, como a gente disse, não é uma banca de letra de lei, aquela coisa fácil. Não. Claro que você tem que ter o conhecimento da letra de lei, mas é muito mais a questão da letra de lei aplicada ao caso concreto, o conhecimento da lei você aplicando ao caso concreto, do que efetivamente você decorar palavra por palavra. Isso não se faz tão necessário assim com a FGV. Mestre, quando você diz casos concretos, você quer dizer, por exemplo, assim, a gente está fazendo um concurso, a FGV está fazendo um concurso, por exemplo, para a área de segurança, para uma polícia civil. Vai apresentar casos que o servidor, que o policial civil vai enfrentar no dia a dia e ele ali vai ter que aplicar o direito administrativo? Acontece dessa forma também? Acontece. Deveria, né, no mundo perfeito, deveria ser assim sempre. Mas eles trazem casos concretos que às vezes até saem um pouquinho daquela ideia da figura do policial. Por exemplo, a gente até tem uma das questões que a gente vai ver ao final. Eu selecionei uma das questões do concurso da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Foi um concurso muito recente, né? Isso, sim, tem poucas semanas. Bastante recente. E cobrou, por exemplo, o tema de licitações. É claro que todo policial pensa, para que eu tenho que estudar licitações? Eu vou dar tiro, vou correr atrás de bandido, vou pular muro, né? Vou prender gente. Mas não, rapaz. Eu sou síndico aqui do meu condomínio, meu ex-subsíndico é comissário de polícia. Você sabe o que ele falou uma vez, Luiz Fernando? Que ele tomou uma geladeira na polícia, que ele falou que fez uma besteira lá, e aí ele tomou uma geladeira na polícia e ele ficou no setor de contratos. Pergunta para ele o que ele lidava o tempo todo. Licitações e contratos. Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes a gente pensa de que os casos concretos serão do policial dando um tiro e acertando alguém, aí vamos tratar de responsabilidade civil, ou então... Não, mas caiu no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro uma questão de licitações, onde você tinha que identificar qual era a modalidade de licitação a ser utilizada no caso concreto. Agora, veja, quando você me fez a pergunta, eu dei toda a introdução que parece até que eu estou dizendo que sim, é isso que você falou, sempre está ligado à atividade. Na verdade, não está assim. 90% do tempo, licitação não está ligada à atividade do policial. Eu diria até mais de 90%. Mas tem uma pequena fatia da polícia que tem que fazer as compras. Tem que comprar resma de papel, tem que comprar munição, tem que comprar armamento, tem que comprar colete, tem que comprar computadores, mesas, cadeiras. Tem que fazer concurso, né? Tem que fazer o concurso. Tem que preparar o concurso da Polícia Civil, né? Exatamente. Para contratar a banca organizadora. Precisa. Isso aí. Você que eu falo macaco velho aqui no sentido não de pejorativo, né? De que você tem muita idade, né? Isso não. Eu falo macaco velho no sentido eu já passei dos 40. Ah, que isso, para. Assim, a gente está muito tempo nessa área, pô. Eu já estou há mais de 20 anos nessa área de concurso, a gente sabe um pouquinho, né, como funciona. Isso, exatamente. Eu lembro até de ver a tua passagem com autoridades governamentais para debater uma legislação de concurso público, né? Sim, eu lembro disso, lembro dessa tua atuação. E muita gente confunde como funciona a questão da escolha da banca. Eles acham que a banca é escolhida assim, né? Alguém falou, eu quero a fulana. Não. O órgão público ele forma uma comissão de concurso e essa comissão de concurso é que vai escolher uma banca para fazer boa parte do concurso. Mas tem pessoas lá dentro que fazem essa escolha, que vão exercer essa atividade. Então, são pessoas que têm que ter noção de concurso público, têm que saber se pode ou não pode fazer o concurso público, se é outro dentro do prazo de validade e tudo mais. E tudo isso acaba sendo uma atividade administrativa. Pode ser esse caso concreto? Pode. Todo mundo olha e fala, isso não tem nada a ver com a atividade do policial. Tem. Com uma fatia bem pequena da polícia? Sim, mas até tem. Então, respondendo efetivamente a tua pergunta, nem sempre os casos concretos são voltados necessariamente para aquela atividade, pelo menos naquele imaginário que o candidato tem do que é a atividade. É porque muita coisa além do que o candidato imagina acontece na vida real
e ele acaba não associando. Com certeza. Mestre, sabendo que a banca, então, tem essas características que você pontuou, qual seria, então, a melhor forma de estudar direito administrativo para esse concurso, para todos os concursos que forem organizados pela FGV? Ah, conteúdo. Conteúdo. É porque existem várias formas de estudo, né? E muita gente acha que, por exemplo, cabe você estudar através de mapa mental. Olha, eu não desprezo nenhuma forma de estudo, mas eu acho que o mapa mental tem que ser você que fez. É suficiente para uma prova da FGV? Eu diria que não. Se você começar a estudar através de mapas mentais, eles naturalmente eles são conteúdos mais rasos, né? Ele traz simplesmente uma organização de conteúdo, basicamente, né? Porque se você começa a colocar um mapa mental cheio de informação, lê o PDF, não faz sentido, né? A lógica do mapa mental é você organizar, é o que alguns chamavam, antes de existir os coaches como existe hoje em dia, né? Tinha um coach muito anterior, que era o William Douglas, né? Sim. Ele foi o primeiro dos coaches que não levava esse nome, né? Exatamente. E hoje em dia nem é mais, já não atua mais na área praticamente, né? Até tem os livros ainda, mas praticamente não atua mais na área do concurso público. Ele está muito mais voltado hoje para a religião, se eu não me engano. Então, ele sempre usou essa expressão que eu acho que ela é interessante, que são as chamadas gavetas de conhecimento. É você simplesmente ter o conteúdo organizado. E quando você quer acessar aquele conteúdo, você sabe onde buscar. O mapa mental é muito importante, muito interessante nessa área, mas ele não é suficiente para a prova da FGV. Se você vai fazer um concurso da FGV, você tem que ter conteúdo, você tem que dominar os conceitos dos temas do direito administrativo, você tem que entender como aquilo é aplicado. Infelizmente, não dá para você manter nenhum tipo de superficialidade. Aí vamos lá. Independentemente da banca que você vai estudar, e isso, obviamente, que eu vou falar agora é da FGV e vale para qualquer outra. Questão, cara. Candidato de concurso público tem que fazer questão. Não tem como ser diferente. Faça questões. Então, a minha orientação é conteúdo. Eu gosto particularmente, e aí, aqui existem várias técnicas de estudo, né? Aí eu vou falar especificamente do que eu acho interessante para a minha pessoa, ao longo da minha vida. Eu gosto de estudar de maneira bem profunda no primeiro momento a matéria. Eu quero entender tudo. Veja, eu não quero memorizar e ter aquela informação na minha cabeça toda no dia seguinte, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a um mês. Isso aí é um outro processo. Mas eu quero, naquele momento que eu estou estudando, eu quero entender tudo. Se eu não entendo alguma coisa, eu não estou satisfeito. Eu volto naquele conteúdo até eu entender. Pois bem, eu então sugiro que quando você estuda FGV, você avança e pega todo o conteúdo. Depois você vai trabalhando ciclos de revisão e fazendo questão. Eu acho que quem, por exemplo, pegou bem o conteúdo, pode partir para a questão na sequência. E aí depois só vem a parada das arestas, né? Aí qual o detalhe? Pô, mas como é que você faz o resumo e tudo mais? Como é que você faz essa revisão? Quando eu estou pegando o conteúdo de maneira densa, eu gosto de resumir. Eu tenho certeza que você vai me perguntar alguma coisa já, estou imaginando aqui, estou lendo a tua mente, você vai me perguntar alguma coisa da lei de licitações, da nova. Provavelmente. Como é que um Estava na professor... pauta. Como é que um professor... Nem li. Como é que um professor estuda esse novo conteúdo? A gente estuda, galera. E aí é o que eu estou te dizendo. Eu sentei, eu mergulhei, eu entendi todo o conteúdo, fui organizando, fazendo um resumo, papapá, faço o meu mapa mental, porque eu tenho que criar slide para o aluno e tudo mais. E aí depois eu vou estabelecendo ciclo de revisão e questão. Então, é o que eu sugiro ao candidato de concurso. Antes da gente destrinchar aí alguns assuntos que são muito cobrados aí pela FGV, eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre a importância de estudar de forma profunda. Acho que a FGV você precisa estudar de forma profunda, né? Que é uma banca que realmente de uma qualidade, elabora questões realmente de um nível alto, de médio para alto, né? Uma prova bem elaborada. Tem muito candidato que, principalmente talvez aqueles mais iniciantes, que vão falar assim, caramba, eu acho que eu vou então correr atrás, vou comprar um livro de um grande doutrinador, né, e vou estudar por um livro de um grande doutrinador. Vale a pena ou não ler livros de doutrina? E aí, você sabe, eu acho que tem a Maria Zilda de Pietro, não é isso? Tem o Carvalhinho, Maria Silva, desculpa, tem o Carvalhinho, entre outros, né? Vale a pena você estudar por meio desses tipos de livro, ou é melhor fazer algo bem mais direcionado, focado no concurso público mesmo, pegando apostilas, lógico, desde que sejam bem elaboradas, realmente estudando somente com material de cursos preparatórios que os cursos oferecem? O que você pensa em relação a isso, especificamente para a FGV? A tua pergunta ela pode parecer simples, mas ela é profunda, hein?
porque você falou de um monte de coisa e que se eu dou, de repente, uma opinião aqui, eu posso, na verdade, estar desmerecendo uma quantidade enorme de pessoas. Por exemplo, começando pelos doutrinadores. Se eu acho válido você ler livros, é óbvio que um livro da Maria Silva Zanella de Pietro, que o livro do José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, que você citou, de Eli Lopes Meirelles, que é o pai do direito administrativo brasileiro, Celso Antônio Bandeira de Mello, e tem a galera mais nova, né? O Rafael Oliveira, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, né? Inclusive um querido amigo, não é por isso que eu menciono o livro dele, não, porque o livro dele realmente é muito bom. Ele é procurador do município do Rio de Janeiro e é um dos expoentes do direito administrativo brasileiro hoje em dia. Todos esses livros são bons. Então, eu nunca vou dizer para você assim, olha, não é bom você ler isso, isso é ruim para você. Não, é bom, é bom. Agora, por exemplo, se eu for pegar um Carvalhinho, pior, se você pegar o Celso Antônio Bandeira de Mello, você não vai desistir de concurso público, você vai desistir da vida. Porque, não é brincadeira não, porque a leitura é muito pesada, é muito pesada. É pesada para mim que sou do direito, gente. Imagina para quem não é do direito. É complicado, é muito complicado. Então, eu vou me limitar a dizer o seguinte: todo livro tem seu valor. Todos esses livros de todos esses autores carimbados são bons. Mas eu não sugiro que esse seja o seu primeiro contato com a matéria. Eu costumo dizer para os candidatos a concurso o seguinte: isso daqui não é livro do Harry Potter. Isso daqui não é 50 tons de cinza que vai assim, ai, será que no capítulo 2 ela vai tomar chicotada? Não, não. Não é assim, gente. Você não lê o capítulo 1 do livro de Direito ficando ansioso pelo capítulo 2, não. Você lê o primeiro e fala assim, nossa, ainda não acabou, faltam mais 20. Então, eu não sugiro que esse seja o seu primeiro contato com a disciplina. Eu sugiro que o primeiro contato que você tenha com a disciplina seja com aulas. Aulas presenciais, aulas online, aí fica a critério do cliente. A maioria das pessoas prefere as aulas presenciais, né? Mas o online te permite estudar com professores do Brasil inteiro, ter carga horária maior de estudo, conteúdo às vezes mais esmiuçado, né? Por uma questão lógica. Na turma presencial você tem um limite daquela quantidade de pessoas ali, na turma online você vende para o Brasil inteiro, então você pode trabalhar um conteúdo com uma carga horária maior. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o primeiro contato tem que ser em sala de aula, presencial ou virtual. Depois, aí fica a critério também de vocês. Se você tiver contato com o livro e achar que o livro te atende, você está entendendo o que você está lendo, tudo bem. Mas eu sugeriria, nesse caso, que você procurasse conteúdos de concursos públicos. Por que conteúdos de concursos públicos? Porque eles vão trazer as peculiaridades das bancas, muitas vezes. Eles vão ser mais direcionados. Eles costumam filtrar o seguinte, o que cai mais, o que cai menos, o que nunca caiu. No livro de direito, no livro de doutrina, que é feito para o cara que está estudando, está fazendo faculdade, para o cara que já terminou a faculdade, ele, às vezes, vai abordar algum conteúdo que é de predileção, às vezes, do autor. Por exemplo, eu citei o Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira, a especialidade dele é direito regulatório. Isso cai para concurso público? Nunca. Ele tem capítulo no livro dele que aprofunda muito isso. Para você não tem relevância nenhuma isso. Então, os materiais de concurso público, eles são voltados para o concurso público. Aí vem o segundo grande porém, que eu disse que talvez seja a grande complexidade da tua pergunta, que você já, brilhantemente, já encaminhou a resposta, pediu a resposta da minha parte, sabendo qual deve ser. O grande problema de você trabalhar com materiais, por exemplo, fornecidos por cursos ou por professores, que você vai achar os baldes online, gratuito, etc., é a qualidade. E quando eu digo qualidade, não quer dizer necessariamente o aspecto do material. O material ele pode ser bonito, ele pode ser vistoso, mas ele pode estar cheio de informação errada. Ele pode estar desatualizado. Então, nesse caso, eu sugeriria que o filtro que você fizesse fosse o filtro do seguinte: de onde vem esse material? Qual o professor? Qual é o curso? Quantos anos tem de mercado esse professor? Quantos anos tem esse curso? Porque, veja, o mercado do concurso público, nos bastidores que vocês que estão ouvindo essa entrevista não conhecem, ele é predatório. Ele elimina, tá? Então, quem é ruim costuma ser enxotado do mercado. Curso, quando é ruim, costuma ser enxotado do mercado. Então, se, por exemplo, você tem alguém que está dando... Não que isso exclusivamente seja suficiente, tá? Mas pelo menos é um grande indício. Alguém que está dando aula há muitos anos, alguém que já está em alguns cursos há muitos anos, ou então cursos que estão estabelecidos na sua região, naquela praça ali há muitos, muitos anos, isso é um indício de qualidade, é um indício de que você pode confiar nesse material. Então, eu sugeriria esse caminho. Com certeza, mestre.
Vamos lá, você falou, tocou aí rapidamente na nova lei de licitações, e exatamente eu queria me aprofundar um pouco sobre esse tema, né? A nova lei de licitações é a lei 14.133/21, não é isso? Né? De Exatamente. lá para cá, a FGV é uma lei recente, ou seja, do ano passado, né? Tem aí, talvez, posso estar enganado, mas está fazendo um mês agora, vai fazer um mês dia 1º de abril, se eu não me engano, não é isso? Um Se eu não ano. me engano, um ano, desculpa, vai Um fazer ano. um ano, dia 1º de abril, se eu não me Isso. engano. Isso. Então, assim, de lá para cá, pô, em aí 11 meses, praticamente um ano, a FV já tem explorado bastante esse assunto em provas, já foram elaboradas muitas questões sobre esse assunto, mestre? Já vem explorando. A FGV já vem explorando, sim, cobrou inclusive no concurso da Polícia Civil, como a gente citou aqui, uma das questões que a gente vai fazer ao final dessa nossa entrevista. Mas eu tenho que fazer ressalva aqui que a FGV, embora ela venha cobrando a nova lei de licitações, ela não cobra exclusivamente a nova lei de licitações. Por quê? A nova lei de licitações, ela, embora a gente da comunidade jurídica esperava algo mais dela, a palavra muito utilizada pelos juristas é que se esperava uma lei mais disruptiva, uma lei que rompesse mais os padrões do que vinha sendo a licitação e trouxesse grandes inovações. Não, ela não trouxe grandes inovações, ela não rompeu tanto assim o paradigma. O que ela fez? Ela organizou a casa. Foi basicamente o que aconteceu. Então, acabou com a Lei 866, acabou com o pregão, acabou com o RDC, que foram 3 leis aí que eram utilizadas, juntou o que tinha de melhor de todos esses, juntou ainda orientações do TCU, que é o grande, maior interpretador das leis de licitações no Brasil, e criou essa nova lei de licitações. Mas veja, mudou algumas coisas, né? E toda vez que você muda, você tem que lembrar do seguinte, a gente acabou de falar aqui, o policial civil, o cara do Ministério Público, o cara do tribunal, o cara do INSS, ele pode cair no setor de licitações e contratos. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai ter que conduzir uma licitação. Então, você não pode simplesmente mudar um cenário de licitações assim, ó, e querer que o cara já saiba o que é aquilo. Não. Você tem que dar um tempo. Sabe o que aconteceu? A lei é de 1º de abril de 2021, mas ela basicamente fez com que a 8.666, a 10.520, a 12.462, elas ficassem durante 2 anos ainda em vigência. Então, a 8.666, essa lei é tão endiabrada, rapaz, 666, que A lei do capeta. é lei do capeta, ela morre atirando, rapaz. Ela não morre fácil, não. Ela morre, mas assim, com prazo de validade. A morte dela foi postergada. Então, É só em uma morte lenta. 2023, é Está uma sendo uma morte morte lenta. lenta. Isso, exatamente. Ela vai agonizando e incomodando todo mundo. Então, só em 2023 que não vai ter a antiga lei. Logo, o que tem acontecido em concursos públicos, inclusive os da FGV? Você tem que estudar as 2 leis. Você tem que estudar a antiga e a nova. E a FGV, ela vem variando. Cobra às vezes a nova, cobra às vezes a antiga. Já vi num concurso cobrar as 2, né? Sim, tudo é possível. Mas vem cobrando a nova? Vem cobrando a nova, com Mestre, certeza. especificamente então sobre a nova lei de licitações, o que a FGV tem explorado mais aí que os candidatos devem ficar atentos? Ela vem seguindo o padrão da lei antiga. Quais são os 2 temas campeões, olha, campeões nos concursos da FGV sobre licitações? Eu fiz o levantamento para o concurso da Polícia Civil, eu lembro que eu fiz até um grupo de estudos, né? E 60 e poucos % das questões de licitações, presta atenção, hein? E eu estou falando mais da metade. Eu estou falando de quase 70% das questões de licitações tratavam de 2 temas apenas: Opa. contratação direta e modalidade de licitação. Adivinha qual foi a questão da FGV? Modalidade de licitação. Né? Nas alternativas, ele até tentava misturar ali contratação direta. Ou seja, ele tentou de alguma maneira misturar esses 2 temas. São os mais cobrados, assim, olha, demais, demais. Então, é impossível um candidato de concurso que vai fazer uma prova da FGV, que cai licitações, entrar em sala para fazer o seu concurso, para fazer a sua prova, sem saber contratação direta e modalidade de licitação. São os mais Beleza. cobrados disparados. E em relação a outros assuntos que não licitações, quais são os outros assuntos, assim, rotineiramente também cobrados em prova da FGV? Provavelmente você vai falar em atos administrativos, não é isso? O que mais que tem aí, mestre? Olha, aí aqui a gente faz uma observação do seguinte: a gente está falando de direito administrativo no sentido amplo ou estrito. Por que eu estou te perguntando isso? Eu estou botando aqui junto de direito administrativo os estatutos. Se eu estou colocando os estatutos, aí a gente vai colocar os estatutos como tema número 1 junto de licitações. Agora, se eu digo que o estatuto não é direito administrativo, é uma matéria à parte, aí beleza, a gente vai para outros. Quais são os outros conteúdos muito cobrados pela FGV?
FGV gosta muito de atos administrativos, FGV gosta muito de organização administrativa, né? Administração direta, indireta. A FGV também curte improbidade administrativa, um tema que a FGV também cobra bastante. E de todos os temas que a FGV vem cobrando, um que eu daria aqui um destaque especial, porque a FGV, nesse ponto, ela é bem peculiar, é a responsabilidade civil do Estado. Diferentemente de todos os outros temas que eu falo assim para o candidato, olha, ela exige de você conteúdo, mas eu não acho que a questão seja difícil. Olha, rapaz, responsabilidade civil, as questões são difíceis mesmo, hein? Essa aí eu acho difícil, imagina para o candidato. As questões de responsabilidade civil da FGV são puxadas. E é um dos temas também que a FGV gosta de cobrar em provas. Você citou há pouco, né, quando a gente fala de licitações, né, dois assuntos dentro de licitações que são campeões assim, em provas da FGV. Agora, de um modo geral, quais são aqueles top 3? Vamos lá, vamos fazer um top 3. Quais são os assuntos top 3 aí das provas de direito administrativo da FGV? Eu colocaria contratação direta de licitações como primeiro tópico. Depois, eu colocaria as características das entidades da administração direta como número 2. E agora, número 3. Aí agora já dá uma pulverizada, porque é difícil. Mas acho que se eu tivesse que escolher, eu colocaria os atos de improbidade em espécie. Show de bola. Atos de improbidade em espécie. Muito bom, muito bom. Mestre, vamos agora então para aquela parte do nosso programa, do nosso Super Dicas, onde os professores corrigem as questões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui colocar aqui, compartilhar a tela, para que você possa comentar aí as questões, né, a respeito do direito administrativo que você trouxe aqui para o nosso programa. Então, vamos lá. Já está verificando? Consegue ver a tela já, professor? Consigo. Então, tá, perfeito. Vamos lá, então. Vamos aqui à primeira questão, que é uma questão de 2021, do concurso de inspetor aqui da Polícia Civil, né? Caiu agora há poucos dias, né, mestre? Você quer ler aí a questão? Ou quer que eu leia? Claro. Vamos lá. A questão diz assim, foi a questão que nós mencionamos ao longo da aula. A Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deseja realizar a contratação... Peraí, deixa eu tirar aqui que está na frente. Pronto. Deseja realizar a contratação de sociedade empresária para aquisição de computadores para propósitos específicos com um sistema de segurança de dados a fim de serem utilizados em atividades de planejamento e inteligência policial. O objeto contratual envolve inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de a Secretaria de Polícia ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Secretaria de Polícia. Ademais, a Polícia Civil verificou a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer as suas necessidades, com destaque para a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Diante das especificidades narradas, conforme a nova Lei de Licitações, a 14.133/21, a contratação pretendida ocorrerá mediante... Agora, olha só, antes de você mudar, Luiz, a gente pode deixar lá no enunciado? Não? Pode? Posso. Então deixa, pode deixar. Não tem problema. Volta aqui, calma, chega para voltar aqui. Maravilha. Show. Você vê que foi um enunciado enorme, né? Contou um caso concreto, dizendo que a polícia ela quer fazer uma contratação, mas ela está perdida. A verdade é essa. Porque quando ele fala ali, que é a contratação que envolve inovação tecnológica, impossibilidade de sua necessidade ser feita sem adaptação de mercado, e impossibilidade de especificação técnica a ser definida pela própria polícia. E depois ainda diz, né, que é necessário meios alternativos que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para a solução técnica mais adequada. Traduzindo, a polícia não sabe o que tem que fazer, ela está desorientada. E aí, a questão, queria saber, de acordo com a lei de licitações, o que a gente tem que fazer. Vamos às alternativas, Luiz? Vamos lá. Alternativa A e B aqui. Está tudo aí. Vamos lá. São 5 isso? Exatamente. Aí a questão fala, na alternativa A e na B, ela vem dizendo que é a hipótese de contratação direta. Não é hipótese de contratação direta. Não há nenhuma informação na questão que nos leve para a ideia ou de inexigibilidade, que é a alternativa A,
ou de dispensa de licitação, que é a alternativa B. Vamos lá, o que eu falei lá? O que nós respondemos às perguntas, Luiz? Eu falei o quê? Olha, é a aplicação do conteúdo, do conceito, do teu conhecimento ao caso concreto. Você, quando leu aquela questão ali, se você estava estudando, se você já estudou a nova lei de licitações, e você viu que a administração está perdida, que ela precisa de adaptação de solução de mercado, que ela não consegue especificar o que ela quer contratar, isso é a hipótese do quê? Do famoso e do inovador agora, uma nova modalidade de licitação, diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? Eu vou dar um exemplo que eu bolei aqui para os meus alunos, e aí fica também para vocês, para os nossos alunos agora, né, Luiz? Que é o seguinte: imagina que eu quero acabar, e isso de fato aconteceu no Brasil, né? Essa ideia aconteceu, que eu sou governante, você é governante, e quer acabar com a seca no Nordeste. Mas como que eu acabo com a seca no Nordeste, rapaz? Como é que eu faço água chegar lá? É difícil, lá não chove, não sei o quê e tudo mais. Aí, o que o poder público pode fazer? Abre uma licitação, que a modalidade é o chamado diálogo competitivo, e na primeira etapa dessa licitação, a gente vai dialogar. Depois vem a competição. Por isso o nome, diálogo competitivo. O que é dialogar? Olha, iniciativa privada, eu convidei vocês aqui, estou fazendo essa licitação para conversar com vocês, para vocês me darem a solução, porque eu quero acabar com a seca do Nordeste, mas não faço a mínima ideia de como fazer isso, rapaz. Então, vocês me ajudam aí? Aí vem o cara dizendo, como é que foi feito no mundo? Vocês têm experiência? Ah, lá em tal lugar foi assim, lá em tal lugar foi assado, lá em tal lugar foi assim. E aí o poder público começa a entender o que ele vai fazer. Ele começa a definir o que ele precisa. Aí, uma vez que ele definiu, ele fecha a etapa de diálogo e começa a etapa de competição. Por isso o nome, repito, diálogo competitivo. Porque primeiro ele conversa para definir o que ele vai contratar. Depois que ele conseguiu definir, ele faz a competição para ele receber as propostas e efetivamente escolher o dono da melhor proposta. Então, assim, você que já tinha esse conhecimento, essa questão é fácil. Porque quando você leu, você já vai na alternativa procurando o diálogo competitivo. Não há nenhum indício na questão de contratação direta. E na nova lei de licitações, você teria aqui, no caso, pode ser concorrência, pode ser pregão ou pode ser o diálogo competitivo. Bom, concurso não pode, porque é trabalho técnico, artístico ou científico. Leilão é só para venda de bens, para alienação. Então, eliminei esses dois. Sobrou, então, concorrência, diálogo competitivo, pregão. Pregão para bem ou serviço comum. Se eu não sei o que eu preciso, não pode ser o pregão, porque não é comum. Sobrou concorrência e diálogo competitivo. Mas aí, de novo, o poder público não sabia o que ele queria. Como é que ele vai fazer uma concorrência se ele não tem o objeto da licitação definido? Só sobrou o diálogo competitivo. Aí você automaticamente pode liberar o gabarito para os nossos alunos, Luiz? Letra C. T de casa. Prévia licitação na modalidade diálogo competitivo, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da Secretaria de Polícia, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Olha que maravilha. É difícil, depois de tudo que eu falei? Não, não é difícil. Mesmo agora você ouvindo o que eu expliquei, se imagina lendo a questão, tendo esse conhecimento dentro de você. É difícil a questão? Não é, porque você já sente o cheiro no enunciado. Entendeu? Perfeito. Vamos lá para a nossa próxima questão? Vamos lá para a segunda. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Também de 2021, tá? Dizendo o seguinte, mais uma vez, do jeito que a gente falou, enunciado longo. Eu mandei para o Luiz, ele mudou a letra, hein? Porque ele achou que estava pequeno, porque na minha letra estava muito grande, ele mudou a letra, para ficar bom aí para você, para você ver como é que é grande o enunciado. É verdade, tá? É enorme. É enorme. Vamos lá. Joana, prefeita do município Alfa, verificando o notável aumento na taxa de natalidade da população de baixa renda, ou seja, a galera que está tendo muito filho, praticou ato administrativo determinando a construção de 2 prédios, que serão destinados a creches municipais. Pedro, vereador do município, observando o aumento da expectativa de vida local, ajuizou a ação em nome próprio, visando compelir a municipalidade a destinar os 2 prédios supramencionados à instalação de entidades de longa permanência para acolhimento da crescente população idosa. Traduzindo, a prefeita achou que está nascendo muito bebê e construiu 2 creches, porque a mamãe tem que trabalhar e deixar o bebê lá, beleza. O vereador falou, mas rapaz, mas os idosos como é que ficam? Então o bebê tem onde ficar, idoso não tem onde ficar? Não. Tem que transformar esses 2 prédios aqui em asilo. Foi o que basicamente o vereador defendeu. Lembrando que o vereador, ele, na condição de cidadão, ele moveu ali a questão, falou ação popular, se eu não me engano. Ajuizou ação em nome próprio. Foi uma ação popular, né? Beleza.
O juiz titular da comarca, concordando com o pleito de Pedro, revogou o ato expedido por Joana e determinou que os dois prédios fossem, deixa eu subir aqui, pronto, que os dois prédios fossem destinados aos interesses da população idosa e não a creches municipais, sob o fundamento de que a população idosa é mais vulnerável do que as crianças, que possuem pais, os quais têm o dever de guarda e sustento. De novo, sente o cheiro. Sabe o que essa questão vai trabalhar de você? Ela vai querer perguntar para você o seguinte: o judiciário pode interferir assim no executivo? E a resposta é não. Por quê? Porque é o limite do judiciário de não poder invadir o mérito administrativo. Eu nem vi as alternativas. Ah, professor, tu selecionou a questão, claro que tu viu. Ah, tudo bem, beleza, mas a primeira vez que eu vi a questão, não tinha visto as alternativas e pensei nisso. Olha, essa conduta aqui do juiz não tem fundamento no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque, veja, tanto atender as crianças como atender os idosos, eu estou promovendo, de alguma maneira, a dignidade da pessoa humana. Só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho 4 prédios, eu só tenho 2. E aí eu escolhi fazer 2 creches. Ah, mas não tem que fazer 2 asilos também. Veja bem, o executivo vai dizer assim, ó, reserva do possível. Eu faço o que eu posso com o que eu tenho. Ah, mas então com o que você tem, você tem que fazer isso. Aí, então tudo bem, judiciário, governa você. Já que você quer apitar o que eu tenho que fazer, então governa você. Entendeu a lógica? Então o judiciário ele não pode invadir o mérito. A FGV gosta da expressão imiscuir-se no mérito. É imiscuir-se, né? Parece biscoito. Falta de maturidade é um problema, hein, Luiz? É normal, é normal. É normal, é normal. Aí você não pode o judiciário se miscuir no mérito, que é o quê? Adentrar, invadir, né? O judiciário não pode se meter, o executivo. Ele decide o que ele vai fazer com o dinheiro dentro da liberdade, claro que a lei dá a ele. Entendeu a lógica? Então vamos às alternativas, que você vai já. Vamos lá. Ó, já de cara, vai. Diante do exposto, no tocante ao controle da administração, pode-se, deixa eu descer aqui, afirmar que a conduta do magistrado foi A, correta, B, incorreta, C, correta, D, incorreta, E, correta. Vamos lá. Você leu a questão comigo. Eu já não disse que está errado. Se está errado, o que tu faz? Já eliminou A, C e E. Lembra? Eu não falei isso, Luiz? Sim, correto. Olha, já eliminamos 3. A gente só ficou em 2. B ou D. A B diz que é incorreto, pois não pode o judiciário decidir sobre quaisquer assuntos afetos ao executivo, em razão do princípio da separação dos poderes. Aí a B exagerou. Não, o judiciário faz controle de legalidade. Isso ele faz controle. Então, se, por exemplo, o executivo ele decide transformar um presídio num matadouro oficial, tá? Não estou dizendo extraoficial, não. Extraoficial a gente até acredita que pode existir, né? Aí não vão entrar nessa. Mas oficial. Chegou lá, não. Chegou no presídio aqui, chegou para morrer, para a gente degolar e tudo mais. O executivo pode fazer isso? Claro que não. O judiciário pode interferir e falar, não, pode fazer isso, não. O judiciário pode fazer isso, porque aí houve violação à legalidade. Veja, construir creches e não construir asilo não é uma conduta ilegal. É uma conduta que é praticada dentro de uma liberdade conferida ao executivo no orçamento público, na questão do tratamento aos idosos ou, no caso, aos bebês, e por aí vai. O executivo tem essa liberdade. Então, a B está errada porque ela começa bem, que está incorreto o que o judiciário fez, mas não é porque o judiciário não pode promover nenhum controle, é porque o judiciário não pode fazer controle de mérito. Ele não pode invadir o mérito, ele não pode atacar a discricionariedade, que é essa liberdade que o executivo tem. Logo, só pode ser dedidado, não é, Luiz? Exatamente. Letra D. Olha aí. Viu? Dei sorte. Incorreto. Pois o judiciário... Olha aí, viu de novo? Falei, ó. Se imiscuiu. Falei que eles botam os biscoitos aí, ó. Pois o judiciário se imiscuiu indevidamente no mérito administrativo, analisando a conveniência e oportunidade do ato administrativo em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Agora sim a D está perfeita. Tudo que a gente já vinha explicando. Veja, se você leu o enunciado com conhecimento, essa questão foi fácil para você. Se você leu o enunciado da primeira questão com conhecimento, a questão também foi fácil para você. Agora eu te pergunto, muita gente errou a questão de licitações lá no concurso da Polícia Civil? Demais. Demais, rapaz. Muita gente errou essa questão aqui também. Então, é difícil? Não é difícil, mas se você tiver conhecimento em dia,
você consegue matar. Beleza? E aí fica aquele ditado final aí, que só existem 2 tipos de candidatos de concurso público, né? O que passa e o que desiste. Eu não conheço nenhum outro. Se você desistiu, você está no segundo grupo. Se você continuar insistindo, você vai passar. O que não quer dizer que basta você continuar na caminhada que você chega lá. Não. Você tem uma estrada. Se você continuar na estrada parado, você não chega. Você tem que continuar caminhando. Isso quer dizer o quê? O candidato de concurso tem que ser estrategista. Você tem que orientar os seus estudos e saber se você está estudando correto. Fazer reavaliação, fazer avaliação de métodos, para você continuar sempre caminhando. Se você continuar sempre caminhando, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, aí é de cada um. Mas você chega lá. Exatamente isso, mestre. Cara, sensacional aí as suas explicações, muito bom mesmo. É uma grande aula aí, né, de direito administrativo para os nossos alunos, os nossos futuros alunos. O professor aí, Igor Daltro, que esmiuçou direitinho aí todo o perfil de prova da FGV. Muito obrigado pela sua participação, mestre. Já fica aí o convite de futuramente você vir aqui participar de mais um programa Super Dicas. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o convite e já fica aqui, então, aceito já de imediato o convite numa próxima oportunidade. Que ótimo, mestre. E aí, você que assistiu esse vídeo, gostou ou não gostou dessa entrevista? Quem gostou, não deixe de dar aquele like, né? Pois assim, esse vídeo vai atingir aí o maior número de pessoas, a gente vai ranquear melhor, fazendo com que ele chegue a mais concurseiros aí. E aproveito também você e convido a se inscrever no canal da Degrau Cultural no YouTube, né, onde você pode ter acesso a centenas de vídeos e aos episódios anteriores também do Super Dicas, onde a gente já fez aí a análise de outras disciplinas, né, da prova da FGV, como também a gente fez um especial exclusivo aí voltado para o Sebrasp. Acompanhe também as nossas redes sociais, o blog de notícias da Degrau, além do podcast Hora do Concurso. E fiquem atentos, nos próximos dias vamos liberar aí os episódios sobre a análise das provas da FGV nas disciplinas de Direito Constitucional e Informática. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado!